Salve, salve, povo do YouTube, eu sou o jornalista Felipe Moura Brasil. Nesse vídeo vou comentar o Mensalão Eterno, o Mensalão de ontem, de hoje e de amanhã. Antes eu lembro a vocês de se inscreverem aqui no meu canal de jornalismo independente, clicando no botão inscrever-se, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos com os meus comentários de entrevistas e lembrem-se de curtir, comentar, compartilhar e divulgar o conteúdo para ele chegar a mais gente. Fiquei alguns dias sem publicar vídeos aqui no canal, mas foi justamente para colocar a vida em ordem, cumprir compromissos, resolver pendências, para poder produzir ainda mais para vocês em várias frentes ao longo desse ano eleitoral. Falando nisso, duas das maiores polêmicas que houve durante esse período renderam artigos meus, que vocês encontram na minha coluna, com os links aqui na descrição deste vídeo, inclusive. Um deles tem o título Monarque, Nazismo e Reforma Psicológica, obviamente foi sobre as declarações dadas naquele episódio de podcast, e o outro é o despachante do sistema contra Moro, sobre as iniciativas do TCU contra o ex-juiz da Lava Jato em Curitiba e atual pré-candidato à presidência da República pelo Podemos. Então, os links estão aqui, como vários outros conteúdos que eu cito ao longo do comentário. Muito bem, as minhas análises de que o STF blinda Jair Bolsonaro para garantir a vitória de Lula e de que o Supremo se fez de sonso sobre o orçamento secreto foram confirmadas no dia 5 de fevereiro por reportagens no Globo e no Estadão, mas eu vou citar várias outras aqui ao longo desse comentário para fazer um apanhado do que está acontecendo nesse país. Então, eu venho dizendo, é algo que eu formulei da seguinte maneira no artigo mais recente, Gilmar Sentiu: o sistema precisa de Bolsonaro cambaleante no ringue para garantir a Lula o nocaute no último assalto. Quem é o guardião do sistema, como eu gosto de chamar? Gilmar Mendes. E ele tem ali a patota dele no STF, com Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e outros, para sabotar o combate à corrupção, para avançar a impunidade, como a gente tem visto, usando todas aquelas manobras tão bem explicadas pelo ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, em entrevista aqui a esse canal. Quem ainda não viu, está disponível, assistam. Muito bem, então saiu no Globo o seguinte: no Supremo, pelo menos 7 ministros trabalham com a certeza de que o melhor a fazer é deixar esse ano escorrer com Bolsonaro na cadeira, mesmo que seja sofrido e cause ainda alguns danos à sociedade. 5 admitem nos bastidores que a blindagem não significa apoio ao presidente. O que se quer é manter Bolsonaro no cargo para que ele enfrente e seja derrotado por Lula em outubro. Eles estão convencidos de que Lula vence a eleição, talvez ainda no primeiro turno, se a candidatura de Bolsonaro for mantida. Então, peguei aqui os trechos que interessam daquela matéria, porque são apurações de bastidor que confirmam as análises jornalísticas feitas aqui, que tem esse dever, é um dos papéis da análise, antecipar os fatos, apontar os rumos que as coisas estão tomando. Então, você tem ali 2 ministros do Bolsonaro, claro, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, que já blindam o Bolsonaro porque são apadrinhados por ele, mas você tem esse outro interesse dessa ala do Gilmar. Houve uma notícia no Estadão que a gente precisa colocar aqui para preencher esse cenário, que é a seguinte: petistas alvo de investigação aconselham Lula na pré-campanha. E está lá, citando vários petistas, eu vou focar aqui em 3 que atuaram no Mensalão. José Dirceu e Delúbio Soares, por exemplo, que foram condenados não só no Mensalão, mas no Petrolão também. Delúbio foi condenado a 6 anos e 8 meses por corrupção ativa no Mensalão e depois 6 anos por lavagem de dinheiro no escândalo do Petrolão, ali no âmbito da Lava Jato, mas já tinha uma condenação anterior. Então, Dirceu e Delúbio, está lá na reportagem, tratam de temas da rotina do partido, como a formação de uma federação, de uma aliança rumo ao centro e de uma chapa com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como vice do petista. E mais adiante, o PT voltará a apostar em nomes para o Congresso Nacional, como o do ex-presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, condenado a 6 anos e 4 meses por corrupção e peculato. Ele avalia concorrer a uma cadeira de deputado federal e reforçar a base petista no Congresso. Pois é a chapa carcerária do petismo, aquela cujos integrantes já passaram pela cadeia. Aliás, Deltan Dallagnol publicou uma sequência de tweets dizendo justamente que essas eleições serão marcadas pela participação de acusados ou condenados beneficiados pela leniência do STF nos casos de corrupção, e citou lá vários nomes, mas eu quero lembrar aqui que essas regras do tapetão, como o Deltan chama, derrubaram condenações por corrupção nos casos de Passadina, Integração, que envolve Beto Richa, Mensalão Mineiro, que envolve Eduardo Azeredo,
parte da Operação Calvário, que envolve Ricardo Coutinho, e as condenações do Eduardo Cunha, o João Vacari Neto, o Antônio Palocci, esses dois do PT, né? Vacari e Palocci, e Gin Argello, que é outro que foi beneficiado recentemente. Então, a mensagem do STF é de que o Brasil não é um país sério, isso precisa mudar. Foi assim que o Deltan encerrou esse FII, numa pegada próxima às coisas que ele disse aqui para mim na entrevista ao canal. E aí a Veja fez a seguinte matéria: retorno de José Dirceu à cena política gera incômodo a Lula e ao PT. O companheiro se movimenta com desenvoltura impressionante para quem era dado como acabado depois de condenações na justiça e temporadas na prisão. E eu comentei o seguinte lá no meu Instagram Stories. Quem ainda não me segue no Instagram, siga lá. Aliás, é a maneira talvez mais fácil hoje de falar comigo pelo chat privado, mesmo quem vai passar a seguir só agora, eu tento responder todas as mensagens. O Lula jamais poderá frear o José Dirceu, porque o Dirceu sabe tudo do que o Lula fez nos escândalos passados. Então, votar em Lula é escolher o Dirceu. Muitos lulistas tapam os olhos, os ouvidos, eles não querem ver, eles não querem ouvir, que é a turma do mensalão que volta ao poder junto com o Lula, por mais que ele venha a público para tentar, obviamente, engambelar o eleitorado, dizendo que não, veja bem, esse pessoal nem vai ter cargo, não, Dirceu não vai ter cargo no meu governo e tal. Pode até não ter, mas também vai se confiar 100% de que não terá, porque esse é um discurso, obviamente, benéfico para o Lula durante a eleição, ele fingir que ninguém vai ter cargo, mas nada garante que lá na frente, tudo acomodado, eleito, não nomeie. Agora, o Dirceu não precisa de cargo para ter poder, porque ele tem o conhecimento da podridão dos próprios petistas. E conhecimento do podre alheio é poder na política. Isso é assim em qualquer lugar do mundo, principalmente em republiquetas, principalmente em repúblicas avacalhadas, como é a brasileira. Então, você não tem um sistema judicial que funcione, que realmente prenda as pessoas que cometeram crimes e deixe que elas fiquem anos e anos na cadeia. Não, sai por indulto, né? Como essa turma. Sai por indulto de Natal de Dilma Rousseff, José Dirceu, o próprio Valdemar da Costa Neto, dono do partido ao qual Jair Bolsonaro se filiou, passou uma temporada na cadeia, saiu com Dirceu depois do indulto. Então, você não tem esse sistema, esse pessoal volta e, obviamente, mesmo sem ter cargo, pode colocar os homens deles, os apaniguados deles, como o Dirceu fazia lá na própria Petrobras. Então, essa é a turma que volta com o Lula, por mais que ele queira esconder. E eu falei em diversos artigos a respeito do orçamento secreto como novo mensalão, mensalão 2.0. Várias outras pessoas estão chamando assim também. Aquela verba de mais de 16 bilhões de reais, 16 bilhões e meio agora para 2022, que serve para compra de apoio parlamentar. Então, é um dinheiro que o parlamentar pega por meio do relator geral do orçamento do ano, orçamento federal, quer dizer, o dinheiro dos impostos que nós pagamos. E esses parlamentares pegam esse dinheiro e supostamente vão escolher lá lugares dos seus redutos eleitorais, dos estados pelos quais eles foram eleitos, para aplicar esse dinheiro, longe, obviamente, de maior fiscalização e controle, até porque não existe transparência na própria liberação da verba para o parlamentar. E esse foi um dos pontos analisados depois que veio à tona toda uma apuração e um processo, uma ação no STF contra isso. Mas o STF fez vista grossa, deixou correr, e eu mostrei lá que as coisas não iam mudar, porque o Congresso Nacional não garantiu que haveria a transparência. Aí veio a matéria do Estadão, parlamentares ignoram determinação do STF por transparência em emendas. Não é nem que o STF determinou, o STF deixou ali fazer da maneira que o Congresso Nacional estava apontando, e que é essa maneira sem transparência mesmo. Então, nomes dos deputados e senadores que apadrinharam repasses de 4,3 bilhões de reais em dezembro ficaram ocultos em 48% desse total. E o Partido Progressistas foi o mais beneficiado. É o PP, do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, do Ricardo Barros, desse centrão que atualmente é bolsonarista. E a gente vai ter que ver se o centrão lulista vai escantear essa turma,
mas cada qual com o seu centrão. Pode ser depois que eles se readaptem. O Lula está tentando construir o centrão dele lá com Gilberto Kassab, pelo PSD, tentando trazer alguns tucanos e MDBistas. Mas isso é um outro assunto. Então, você tem lá que os políticos que endossaram os repasses tiveram os nomes preservados. E aí a gente está falando de 2 bilhões de reais de toda essa quantia, que a gente não sabe quem são os padrinhos que liberaram aquela verba, porque eles fazem do jeito que eles querem. E eles querem, obviamente, fazer sem transparência. Aí você tem uma matéria no Globo que é a seguinte: CGU, a Controladoria Geral da União, aponta sobrepreço em obras da Codevasf pagas com emendas de Arthur Lira no orçamento secreto. Então, são obras de pavimentação, calçamento com paralelepípedos de ruas lá em 34 municípios de Alagoas, feitas pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do Francisco, que é a Codevasf, que foi distribuída como mais uma peça da máquina pública no toma lá da cá de Jair Bolsonaro com o Centrão, e eu apontei, assim como outros repórteres, na raiz. E os bolsonaristas acusavam a gente de estar mentindo e tal, até que o governo se curvou de tal maneira ao Centrão que ficou bastante evidente. Mas aqui se aponta no germe. Então, se viu ali um sobrepreço de 4 milhões e 300 mil reais. E uma das cidades contempladas com a obra, Barra de São Miguel, é administrada pelo papai do Arthur Lira, o Benedito Lira. Arthur Lira é o presidente da Câmara dos Deputados eleito com apoio de Jair Bolsonaro. Então, tem lá um contrato de 17,7 milhões, que contou exclusivamente com verba do orçamento secreto, direcionada pelo Arthur Lira. Tem outro contrato lá, no valor de 10,9 milhões de reais, viabilizado com emendas impositivas do cara que foi suplente no Senado do pai do Arthur Lira, do Benedito Lira. Então, esses montantes dos contratos são maiores, chegam às dezenas de milhões de reais, mas você tem um sobrepreço de 4 milhões e 300 mil reais. Então, são preços superiores à média do mercado. E, obviamente, isso levanta suspeita de que eles estão colocando lá um preço maior para, eventualmente, o que é sempre a questão do sobrepreço. Não estou nem fazendo acusação sobre o caso específico, estou falando da suspeita que o sobrepreço sempre causa, que é de que aquela diferença em relação ao preço do mercado, que você aumenta para inflar o custo, ela seja desviada para outros fins. Pode ser o bolso de um político, pode ser até a campanha eleitoral dele para ele se perpetuar no poder. E aí você tem orçamentos feitos por fornecedores sem identificação, e aí a estatal, a Codevasf, se eximiu de apresentar as cotações de cada empresa, quer dizer, não quer mostrar tudo, não quer trazer à luz as transações que estão sendo feitas. Aí você tem uma outra matéria que saiu no Estadão, que um pastor admite intermediar emenda para favorecer filhos políticos. Quer dinheiro? Está lá ele perguntando, inclusive, no vídeo. É o pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é um desses pastores que ficou mais próximo do Bolsonaro, mas que já foi mais próximo do Lula, tipo o Silas Malafaia, Marco Feliciano, esse pessoal que é governista, fica próximo do poder, assim como vários empresários da comunicação. E aí ele admitiu que a igreja tem feito a intermediação do pagamento de emendas parlamentares para eleger 3 de seus filhos em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país. Os filhos dele são deputados federais Paulo Freire Costa, o deputado federal Paulo Freire Costa, do PL lá do Valdemar, do Bolsonaro, a deputada estadual Marta Costa, do PSD, e a vereadora Ruth Costa, do PSDB. Então, tiveram acesso, esses 3, a 25 milhões de reais em recursos públicos no ano passado. Está lá na matéria, quer dizer, o orçamento federal, constituído pelos impostos que todos nós pagamos, está atendendo a interesses privados. Ele não está atendendo ao interesse público. Ele não está visando resolver problemas efetivos do país de uma maneira equilibrada, igualitária. Não. Você tem ali o dono, os donos de nacos desse orçamento. A emenda só vai para o prefeito por intermédio do pedido do pastor da Assembleia de Deus, disse José Wellington. Está filmado, está em vídeo. Vocês podem ver lá e, inclusive, saber mais detalhes sobre a reportagem. E aí eu chego à declaração do deputado federal Ricardo Barros, que é o líder do governo Bolsonaro na Câmara. Ele falou o seguinte dias atrás:
Nós estamos, desde 2015, num caminho de empoderamento em relação ao orçamento. Pode o próximo governo propor, ele se referia a uma redução da autonomia do relator geral do orçamento? Pode, mas é pouco provável. Esse não é o caminho. Esse é um tema que não há o que fazer. O empoderamento só vai aumentar. Fecha o aspas. Então, é o Ricardo Barros dizendo, na prática, que o orçamento secreto chegou para ficar, que o empoderamento dos parlamentares, quer dizer, mais acesso a verbas públicas, verbas do orçamento, nacos desse núcleo que concentra o dinheiro dos nossos impostos, ficarão nas mãos dos parlamentares. Então, Jair Bolsonaro deixou aí um legado muito ruim em matéria de saúde pública, com toda a sua sabotagem da vacinação, a sua defesa da infecção em massa, pela falsa estratégia da imunidade de rebanho. Ele deixou esse legado de cúmplice da sabotagem do combate à corrupção, do avanço da impunidade, mas também desse novo mensalão, que poderá ser mantido durante o governo Lula, embora não esteja aí no plano do Lula fazer reformas que são consideradas impopulares, mas que são importantíssimas para que haja o controle dos gastos públicos. Não, ele vai lá com aquilo que no Brasil se chama de populismo fiscal, sempre prometendo distribuição de dinheiro para todo mundo, e as pessoas acham que vai chover dinheiro, que o dinheiro dá em árvore, né? E acabam se curvando a esse tipo de demagogia. Então, você tem aí os velhos mensaleiros, de um lado, na campanha do Lula, e os novos mensaleiros, junto com Jair Bolsonaro, naquilo que se tornou o mensalão institucionalizado, internalizado. É um cenário absolutamente lamentável e que beneficia simplesmente toda essa categoria que não está nem aí para a transparência e depois fica fazendo um monte de puxadinho em ano eleitoral, como estão fazendo agora, e eu vou falar sobre isso em breve, na questão dos combustíveis, porque passam os outros anos chafurdando na grana. Aí chega o ano eleitoral, não, tem que distribuir ali um pacote de bondade, porque não fizeram nenhuma reforma administrativa, nenhuma reforma tributária, fizeram da Previdência que estava pré-pautada no governo anterior. Então, tinha uma pressão lá da própria sociedade no começo e ela avançou, o resto não. Não buscaram equilíbrio fiscal, não buscaram conter a alta do dólar. E agora tentam, com alguma canetada, com um puxadinho, fazer alguma coisa que beneficie determinadas categorias para conseguir o voto delas, permanecer no poder e o orçamento continuar essa grande avacalhação. Então, o Brasil, com Lula ou com Bolsonaro, fica fadado ao mensalão eterno. Eu sou Felipe Moura Brasil, não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo.